Muito bem. Estamos começando a segunda live sobre síndrome de Williams e a vacina e vacinação, tá certo? Hoje é dia 5 de maio de 2021 e eu sou o Dr. Danilo Moretti, diretor científico da Associação Brasileira da Síndrome de Williams e professor aqui, sou geneticista e professor na Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, na cidade de Botucatu. Então, inicialmente, eu quero dar os meus cumprimentos, o meu oi, a minha saudação a todos os membros da grande família Síndrome de Williams aqui no Brasil. E vamos, então, começar a nossa apresentação. Quando nós falamos de vacina da Covid, temos que lembrar aonde ela foi testada. Ela foi testada, ou perdão, com quem ela foi testada. Ela foi testada em indivíduos acima de 18 anos. Ou seja, nós não sabemos o que acontece com os indivíduos abaixo de 18 anos. Portanto, para qualquer condição de morbidade, de comorbidade que o indivíduo apresenta, ele não, abaixo de 18 anos, não deve tomar a vacina. A vacina é proibitiva por enquanto para esse grupo, tá certo? Por que eu digo por enquanto? Porque, claro, estão sendo feitos outros testes. Se os testes demonstrarem segurança, serão aplicados posteriormente, mas no momento nós só vamos aplicar vacinas em indivíduos acima de 18 anos, tá certo? Segundo, gostaria de lembrar vocês que a vacinação que aqui está ocorrendo no Brasil, por causa, então, dessa terrível pandemia, esta vacinação, hoje nós temos 3 vacinas sendo aplicadas no país. A famosa Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, produzida pelo Instituto Butantan em colaboração com a Oxford, a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Hoje é o maior número de vacinas à disposição, é da Coronavac. Aqui tem o segundo grande número de vacinação, ou de vacinas, é a vacina AstraZeneca, Oxford AstraZeneca. Isso quer dizer o quê? Que esta vacina também já está sendo bastante aplicada, tem algumas diferenças entre elas, mas também já está sendo bastante aplicada. E depois temos a Pfizer, que está começando, e pelo que nós tivemos orientação do Programa Nacional de Imunização, essas vacinas só serão aplicadas nas capitais dos estados, porque ela requer um tipo de armazenamento, de estoque, de guardar a vacina de um dia para o outro, em freezers com menos 80 graus centígrados, que não é um freezer comum, é chamado de ultrafreezer, e nem todos os estados, todas as cidades possuem esse freezer. Então, por isso, priorizou-se as capitais dos estados, tá certo? Muito bom. Depois que nós falamos isso, eu gostaria de lembrar vocês que o quê? O Ministério da Saúde, do governo federal, ela faz orientações, ela apresenta as suas orientações de como devem ser os grupos prioritários, quem são os grupos prioritários, e os estados procuram seguir esta orientação. E com isso, cada estado faz as suas regras. Então, como nós estamos falando de uma associação brasileira, lembrando que cada estado da nossa federação, a República Federativa do Brasil, tem autonomia para decidir sobre a aplicação das vacinas, tá certo? Então, óbvio, vocês devem procurar o site dos governos de vocês, e mais ainda, do governo local. Por quê? Os municípios ainda podem fazer novas modificações em relação à data, horários, quando começa, quando termina, qual é quando abre um posto de vacinação, quais são os postos de vacinação, tudo isso é feito pelo município, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou apresentar agora para vocês
o que acaba de ser divulgado pelo governo do Estado de São Paulo. Então, eu sei que aqui no Estado de São Paulo vai ter vacinas a semana que vem, para começar os novos grupos de prioridade, e provavelmente os outros estados também. Eu não sei exatamente, não fui ver todos os estados como está o calendário. Porém, eu peguei o do Estado de São Paulo, porque eu gostaria de lembrar a vocês que o Estado de São Paulo é o estado que possui a maior população do país. De cada 5 brasileiros, um mora no Estado de São Paulo, ou seja, 20% da população de todo o país está concentrado no estado todo de São Paulo. Então, vou apresentar para vocês e vamos conversar sobre os critérios de vacinação e como vai ser o calendário de vacinação, tá certo? Com licença, então, eu vou fazer aqui uma apresentação. Muito bom. Deixa eu ver. Muito bem. Estamos vendo aqui, então, o que foi destinado, o que foi repassado pelo governo de São Paulo em coletiva no dia de hoje, agora depois do almoço. Então, nós vamos ter o que chama-se comorbidades. O que é comorbidades? Comorbidades são aquelas alterações que os indivíduos apresentam, mas ele tem uma doença principal. A doença principal que nós estamos falando aqui é a síndrome de Williams, tá certo? As comorbidades são outras doenças no sistema que podem compor a síndrome de Williams e, com isso, então, agravar o quadro ficar um pouco mais severo, um pouco mais suave, tá certo? Quem são as comorbidades? Lembrando que isso foi definido ou foi orientado pelo Ministério da Saúde. Veja aqui, doenças cardiovasculares são inúmeras. Lembrando que praticamente 60% dos indivíduos com síndrome de Williams possuem comorbidades, doenças cardiovasculares, principalmente doença da aorta, dos grandes vasos, tá? Cardiopatias congênitas no adulto, porque adulto acima de 18 anos é adulto, tá certo? O que mais que nós vamos ter aqui? Cardiopatia hipertensiva, ou seja, pressão alta, síndromes coronarianas, enfim, toda e qualquer cardiopatia que o seu filho, a sua filha apresenta, ele já tem uma comorbidade, portanto, ele vai entrar para o grupo de prioridades, se ele for maior de 18 anos. Quais são os critérios para vacinação? Além dessas comorbidades cardiovasculares, nós temos diabetes mellitus, pneumonias crônicas, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial da artéria estágio 3, doença cerebrovascular, doença renal crônica. Isso é importante, porque vários Williams, nós estamos falando de 25%, um quarto de cada 10 Williams, então 2, 3 vão apresentar um problema renal. Então, entra aqui em outra comorbidade que os Williams têm. Meu filho não tem cardiopatia, mas tem doença renal. Ele já entra em comorbidades. Imunossupressivos, imunossuprimidos, que são indivíduos que fizeram transplantes, ou que possuem HIV, como está aqui, tá certo? Todos esses são imunossuprimidos. Anemia falciforme, que é uma outra doença genética, mas que não cursa com a síndrome de Williams, né? Obesidade mórbida, ou seja, aquele gordo extremamente gordo, tá certo? Cirrose hepática. Então, essas outras comorbidades, com exceção da renal, tá? Da hipertensão, podem também acometer os pacientes com síndrome de Williams. Quais são os critérios para vacinação agora dos grupos prioritários?
Gestantes, não é o caso. Puérperas, aquelas que acabaram de dar à luz até 45 dias após o parto, tá? Então, essas gestantes e puérperas não cabe aqui, nós não vamos discutir, tá certo? E pessoas com comorbidade, que são essas que nós discutimos, eles devem, o que ele precisa para se vacinar? Apresentar um comprovante da condição de risco por meio de exame. 2, uma receita de uma medicação para aquela patologia, para aquela cardiovascular, para aquela hipertensão, alguma coisa assim. Principalmente o relatório médico, porque nele vai estar escrito que o indivíduo tem cardiopatia congênita, tipo coactação da aorta, ele tem deficiência mental moderada, ele tem síndrome de Williams. Então, vai falar muitas coisas que o paciente tem. Então, o relatório do seu filho, o relatório genético clínico, se for por um geneticista, ou o médico que fez o diagnóstico, ele tem que te dar um relatório dizendo qual é a doença e o que o paciente possui, ou quais as comorbidades que estão associadas com o seu filho que tem síndrome de Williams, tá certo? Obviamente, o cadastro já existente nas unidades serve. Então, se seu filho é atendido por uma unidade básica de saúde, uma UBS, uma UPA, e tem várias outras siglas que nós vamos ter, uma AME aqui no estado de São Paulo, se ele já passa em atendimento lá, ele tem o cadastro da saúde, tá? Claro, se ele é atendido no Instituto da Criança, no Instituto do Coração, aqui do estado de São Paulo, no Instituto Dante Pazanese, todos esses são órgãos estaduais, órgãos públicos, que atendem síndrome de Williams e que já cadastraram o indivíduo no sistema, tá? E é o que nós vamos ver, pessoas com deficiência, desculpe-me, com deficiência permanente, são aqueles indivíduos, temos várias crianças com síndrome de Williams, ou, perdão, indivíduos com síndrome de Williams acima de 18 anos, que recebem o BCP, tá certo? O benefício de prestação continuada, tá? Então, ele deve apresentar o comprovante do recebimento deste benefício de prestação continuada da assistência social, ou seja, aquilo que comprova que ele pertence ao grupo BPC, tá certo? Então, se tiver um indivíduo com BPC, não tenha dúvida, só isso já basta, tá? E depois, deixa eu só tentar. E agora vamos para ver o calendário, que é uma coisa que todos querem saber, já começa a semana que vem, essa segunda prioridade. E o que nós vamos ver aqui, ó, público-alvo, síndrome de Down, pacientes em terapia renal substitutiva e transplantados, aqueles que são imunossuprimidos e tal, acima de 18 anos até 59. Ah, mas por que até 59? Porque 60 anos está entrando já em outro grupo, já foi vacinado, que é de 60 a 100 anos já foram vacinados, tá certo? Isto começa aqui no estado de São Paulo no dia 10 de maio. Ah, mas aonde vai ser a vacinação? Nos postos de saúde, nas UPS, nas UBAs, nas EMES. Você tem que procurar no seu município onde é, inclusive qual é o horário de vacinação, tá certo? Depois tem retrovirárias, grávidas. Então, grávidas e pessoas com comorbidades acima de 18 anos, 11 de maio. Pessoas com deficiência permanente, BPC, acima de 55 anos. Não, aqui já não é 18, aqui é 55, tá? Então, pessoas com comorbidade, perdão, está aqui, acima dos 55, que é uma minoria da síndrome de Williams, que nós conhecemos na nossa associação, um mínimo que está com 55 anos ou mais. Portanto, estes indivíduos aqui são dia 12 de maio. Então, vocês vejam, nós vamos ter esse primeiro dia, 10 de maio, já começa com síndromes para pacientes transplantados. Se você perguntar, mas é só síndrome de Down? Eles puseram só síndrome de Down. Se você for lá com seu filho acima de 18 anos,
e que tenha síndrome de Williams, pode ser que o seu posto vacine. Pode ser. Eu não vou garantir. Assim, muitos pacientes já estão sendo vacinados com síndrome de Williams, vocês já viram aí nos sites, nas nossas mídias sociais da ABSW, vários pacientes sendo vacinados. Eu não sei o que o posto dele, em qual condição ele entrou. Eu sei de um, por exemplo, que era tão moço, assim, devia ter uns 20 anos, ele pegou o que nós chamamos de a xepa, né? Aquilo que sobrou de vacinação no final do dia, que estava a vacina aberta, não podia estragar, então ele já estava por lá, ou foi chamado e ele foi vacinado. Tá certo? Agora, para ter direito à vacinação, eu sugiro ir no dia 10 de maio. Veja os horários no site ou com a sua prefeitura. No dia 11, nós vamos ter comorbidades. Eu sugiro você ir no dia 11 também. E pessoas com comorbidade BCP, dia 11 de maio. Outras comorbidades acima de 55, 12 de maio. Ou seja, 10, 11 e 12, eu acho que você deve tentar. Vai no dia 11, não conseguiu, eles não aceitaram, vai no dia 12. Perdão, vai no dia 10, eles não aceitaram, vai no dia 11. Eles não aceitaram, vai no dia 12. Tá certo? Nós não temos nada que fale assim, síndrome de Williams vai ser vacinado. Assim como nós não temos um grupo muito maior de indivíduos acometidos, como, por exemplo, o autismo. Autismo é muito frequente na população. Vocês estão vendo algum lugar falar de autismo? Não. Os autistas não estão sendo colocados para vacinação. E são importantes eles serem vacinados também. Tá certo? Enfim, então veja, não é que o Williams, ninguém tentou o Williams, tentou, mas eles não querem. Eles não querem discriminar. Lembrando que nós temos 6 mil doenças genéticas. Não dá nem para escrever em vários PowerPoint o nome de todas as síndromes. É por isso que o Williams, que é, como vocês todos sabem, uma síndrome rara. E por ser rara, ela está diluída dentro de outras condições que nós temos sobre isso, tá certo? Então, na verdade, era isso mais ou menos o que eu tinha para falar. Então, lembrando, só maiores de 18 anos é que devem comparecer a posto de saúde para tentar se vacinar, tá certo? Não adianta ser menor que 18 anos. 2. Quando começa? Dia 10. Já tem um grupo lá no dia 10. Então, tentar ser vacinado no dia 10, conseguiu? Que bom. Não conseguiu? Vai no dia 11. Não conseguiu? Vai no dia 12. Não conseguiu? Vai em outro posto de saúde. Tá? Então, você vai tentando. É só assim que nós vamos... Os postos estão bem mais calmos, porque agora os grupos estão bastante diluídos, tá certo? Então, nós estamos tendo poucas filas, em quase todas as cidades a coisa está mais ou menos bem distribuída, tá certo? Mas, para saber quando é, você pode ligar ou ver no site da sua prefeitura, tá? Então, nós estamos aqui finalizando essa nossa apresentação sobre a vacina da Covid, e eu volto a falar com vocês no começo de junho, que aí nós vamos começar a vacinação da gripe. E aí vamos, então, discutir sobre a vacina da gripe para os portadores ou os indivíduos com, ou os Williams, da nossa grande família Williams, tá certo? Muito obrigado pela paciência, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para a swbrasil@swbrasil.org.br, o nosso site oficial, que ele vai ser imediato, se for uma dúvida científica como essa sobre vacinação, ela é imediatamente dirigida a mim, e a gente procurará responder a todos no mais breve tempo possível, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, vamos continuar em casa, lavem sempre as mãos, usem máscara e álcool gel, tá? Muito obrigado a todos.